Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Vamos continuar prestando culto ao Senhor. E o Gustavo falou uma coisa que tocou no meu coração ali, que hoje estamos tendo mais uma oportunidade, né, de glorificar o nome do Senhor. Irmãos, quantos que queriam ter essa oportunidade que nós estamos tendo hoje e não podem? E nós que estamos tendo essa oportunidade, nós precisamos valorizá-la. Então, que o Senhor possa ganhar mais do nosso coração e que a gente possa valorizar mais esses momentos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Muita alegria de estarmos aqui mais uma vez para desfrutarmos da palavra do Senhor. Já prestamos culto, né? Porque a gente não vem para o culto, assistir o culto. Na verdade, a gente vem cultuar o nosso Deus. Então, nós já cultuamos Ele com louvor. Agora nós vamos cultuá-lo com a palavra, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, então, lá em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, capítulo 1, então, capítulo 16, versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versos 13. Diz assim a palavra do Senhor: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos todos, fortalecei-vos. Só põe. Deixa eu repetir. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Agora vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 26, versos 36 ao 41. Mateus 26. ao 41 diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra lida e que o teu espírito agora tenha toda a liberdade, Pai, de falar ao nosso meio, falar ao nosso coração, ao coração de cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Que eu possa ser somente um canal aqui em cima desse púlpito, Pai. Que o teu Espírito possa agir no coração da tua igreja, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua necessidade, e que o Senhor possa fazer o que precisar no nosso coração, Pai. Que só possa nos ganhar mais. Que essa palavra venha nos confrontar de acordo com a nossa vida, Pai. Que possamos sair daqui arrependidos da nossa vida de pecado. Realmente com o nosso coração voltado para o Senhor. Em nome de Jesus. É o que nós colocamos diante de ti, certos que a tua vontade será feita na nossa vida. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje eu gostaria de tocar no seguinte assunto: vigilância. Vigiar. Nós precisamos vigiar. Já viu os irmãos que falam assim, vigia, crente? Se a gente soubesse a importância disso, né? Vigia, irmão.
Então o Senhor quer falar com a gente nessa noite sobre vigilância. E vigilância, vigiar, significa guardar, significa proteger, significa observar atentamente, manter-se acordado, alerta, estar vigilante. Então, nós, como igreja de Cristo, nós precisamos estar atentos a sempre estarmos vigilantes. Nós precisamos vigiar o tempo todo, irmãos. Nós vamos ver aqui na palavra que é todo dia e toda hora nós precisamos estar vigilantes. Por isso que eu quero falar, o Senhor quer falar conosco nessa noite. Vigia. Precisamos vigiar, irmãos. Um dos pontos primordiais da vida cristã é estarmos vigilantes a tudo que acontece na nossa vida e ao nosso redor. Nós não podemos dar bobeira, como diz os jovens. Nós precisamos estar atento e vigilante a tudo que acontece ao nosso redor, seja na nossa vida secular ou na nossa vida espiritual. Precisamos estar vigilantes. Não podemos dormir. Crente dorminhoco vai para a boca do diabo. Nós precisamos estar atentos, vigilantes. Não dá para deixar as coisas acontecendo e nós estarmos cochilando. Vigia, irmãos. Então nós vamos ver como a Bíblia trata esse assunto de vigiar, sermos vigilantes. Isso é muito importante para nós. O que nós lemos em 1 Coríntios 16, 13, pode colocar o versículo, irmão, por favor. Fala assim, ó, sede vigilantes. Então não tem escolha, que está no imperativo. Sede vigilantes. Paulo falando aos Coríntios. Sede vigilantes. Igreja que está em Barbacena, reunida aqui em Shekinah. Sede vigilantes. E continua assim, ó. Permanecei firmes na fé. Irmão, quando Paulo fala para sede vigilantes, o que ele fala? É para ficarmos em alerta. Quem vigia está em alerta. Então nós precisamos sempre estar em alerta. Não dá para dar mole, porque o nosso inimigo não dorme. O inimigo de Deus não dorme. Então a gente precisa ficar em alerta. E Paulo continua falando assim, ó, permanecei firmes na fé. O que é permanecer firme na fé que Paulo está falando com a igreja de Coríntios e o Espírito Santo de Deus está falando com a gente aqui? É continuar firme aonde? Manter fiel à sã doutrina, irmãos. Então, permanecer firme na fé é manter-se fiel à sã doutrina. Nós não podemos sair fora da sã doutrina. O mundo de hoje quer nos colocar coisas goela abaixo que não está de acordo com a sã doutrina. Só que o nosso viver, o nosso falar, precisa estar de acordo com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Não tem como nos permanecer firme na fé se o que eu desfruto, o que eu toco, o que eu falo, o que eu escuto, não está de acordo com a sã doutrina. Tudo tem que ser de acordo com a sã doutrina. Se está batendo contra a palavra, não é de Deus, não é lugar para a gente ficar. Nós precisamos permanecer firme onde? Onde tem a sã doutrina. Infelizmente, tem lugares que se falam que é igreja e que estão falando coisas do seu próprio ventre. Estão pregando coisas que estão em desacordo com a palavra do Senhor. E quem busca ouvir coisas como essa, como diz a palavra do Senhor, que nos últimos tempos as pessoas iriam ter coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que o seu ventre lhe falasse, não está baseado na sã doutrina. Então é necessário que tudo que fizermos esteja de acordo com a sã doutrina.
E o versículo continua: portai-vos varonilmente. O que é portar varonilmente, irmãos? É agir com coragem. Servo de Deus não pode ser medroso, não pode ser covarde. Servo de Deus tem que ser corajoso. O Senhor precisa do homem e da mulher, servo e serva de Deus, corajoso para quê? Para enfrentar esse mundo que está aí fora. Nós não podemos nos amedrontarmos. Está trocado. Nós precisamos ser corajosos. Por quê? Porque o mundo lá fora é cruel. Ser corajoso não é ser mal educado. Ser corajoso é se posicionar diante das coisas do Senhor. Ser corajoso é quando estiver em algum lugar, que tiver um discurso que não está de acordo com a sã doutrina, você ter a coragem de falar sobre o que fala a sã doutrina. Isso é ser corajoso. É não se acovardar em situação nenhuma. Em toda e qualquer situação, ser corajoso diante da palavra do Senhor, diante dos homens, com a palavra do Senhor, com a sã doutrina nos lábios. Por isso a importância de sempre estar lendo e estudando a Bíblia. Porque se eu não leio e não estudo, como que eu vou falar da sã doutrina? A gente é aquilo que a gente come. Se eu não tenho comido da palavra, como que eu vou falar dessa palavra para as pessoas? A nossa constituição precisa ser a palavra de Deus. Eu preciso estar constituído da palavra de Deus, para quando o Senhor der a oportunidade de eu falar às pessoas, eu tenha palavra de fé e de vida que está de acordo com a sã doutrina para me falar para aquela pessoa. Com coragem. Eu tive esses dias a notícia que tem um irmão que alguns aqui conhecem, que é nosso irmão em Cristo, e ele passou na Polícia Federal. E ele estava lá no curso na Polícia Federal, no meio de não sei quantas pessoas lá, e quem estava lá na frente dando a palestra, chamou e falou assim, tem um irmão aqui que tem um policial, não sei como é que se chama, agente aqui, que é cristão. E eu quero que ele venha aqui falar sobre o que a Bíblia diz do trabalho do policial. Pensou, Gustavo? E ele se levantou lá no meio de não sei quantas pessoas, irmãos, e falou a sã doutrina para aquelas pessoas. Mas por quê? Porque é um irmão que é constituído dela. Então, por isso que a gente precisa ter essa coragem. Está vendo? Que uma hora o Senhor coloca a gente numa situação, se a gente não tiver constituído da sã doutrina e com a coragem, nós não vamos dar conta, nós vamos envergonhar o Senhor. Irmãos, e falo 16 assim no final, fortalecei-vos. Fortalecei-vos é o quê? Buscar poder no Senhor. O nosso poder vem do Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres poderosas no Senhor. Cheios do Espírito Santo que nos dá o poder. Então é isso que Paulo está falando. Irmãos, e todos os verbos então estão no imperativo. Então não tem oportunidade de não ser. É necessário. É imperativo. Eu preciso vigiar, eu preciso permanecer firme na fé, eu preciso portar-me varonilmente, eu preciso fortalecer no Senhor. Mas nós temos que vigiar, irmãos. É tão importante que vem antes de permanecer firme na fé, ser varonil e se fortalecer. Olha a importância do vigiar. O versículo começa assim: sede vigilantes. Então, irmãos, sede vigilantes. Nós precisamos vigiar. O crente é aquele que vigia. Vamos lá para Mateus 26, do 36 ao 41. Vamos continuar vigiando aí na palavra, na sã doutrina. Mateus 26, do 36 ao 41, que nós já lemos. Olha só, vou ler novamente, né? A palavra de Deus sempre a gente precisa ler para estar constituído dela. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos:
Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então ele deixou um grupo, ele estava com os discípulos, deixou um grupo ali e foi mais adiante. Olha só, e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Estudantes da palavra aí, quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. É isso? Então vamos lá. Pedro, Tiago e João. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa versão aí está velai, né? Mas a ARA, a versão revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, está vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí o 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Irmão, o Senhor está falando conosco nessa noite. Será que nem uma hora podemos nós vigiar com o Senhor? E o 41 fala assim, ó: vigiai e orai. Guarda bem essa ordem aí. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, olha só. Vigiai e orai. Vigiar, então, vem antes de orar. Olha a importância da gente vigiar. A gente lê a Bíblia e não compreende. Vigiai e orai. Tem uma sequência, irmãos. Vigiar está antes da oração. Não adianta só orar. O irmão que não vigia, a oração dele não chega ao trono de Deus. Por quê? Porque ele não vigia. Nós precisamos vigiar, irmãos. Eu preciso vigiar. Nós precisamos vigiar. Então é orai, é vigiar e orai. O próprio Senhor falou isso. Se não vigiarmos, a palavra fala que o espírito, na verdade, está pronto, e aqui é espírito com E minúsculo, é o espírito humano que está pronto, mas esse espírito humano, ele está pronto só quando ele está saturado pelo Espírito de Deus. Se o nosso espírito humano não tiver saturado com o Espírito de Deus, nós não estamos prontos. Agora, a carne de todos são fracas. Todos nós temos a nossa carne fraca. A nossa carne pende para o pecado. Nós não precisamos fazer força para orar, ou para pecar. Nós precisamos fazer força para nos santificarmos. Espírito aqui, quando a gente lê lá em Gênesis, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou para dentro dele o fôlego de vida. É pneuma. Espírito significa pneuma, significa esse sopro. Então, quando a Bíblia escreve aqui espírito com E minúsculo, é como se falasse que dentro de nós tem uma luva que só pode preenchido, um lugar onde só pode ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Só que esse Espírito habita onde? No nosso espírito humano com um E minúsculo que está aqui. Então, para esse Espírito com E minúsculo que está aqui, está preparado, está pronto, como Jesus falou, porque ele estava pronto, por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Agora nós não. Porque ele, no batismo dele, ele foi batizado com o Espírito Santo também. Os seus discípulos ainda não estavam preparados, por isso dormiram. Agora não, agora o Espírito já foi derramado, o Espírito já foi dado à igreja, o Consolador já foi enviado. Então nós precisamos estar com o nosso Espírito pronto. Quem não tem um Espírito pronto faz só a vontade da carne.
E a palavra é bem clara, irmãos. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se não vigiarmos, a tentação que é diária vai nos levar ao pecado. Todo dia na nossa porta bate a tentação, o pecado está de olho. O diabo ruge ao nosso derredor como um leão buscando uma maneira de nos tragar. Isso não é privilégio meu e seu, são todos. Você não sabe, vou te falar, irmão. O diabo está doido para te pegar. Para me pegar e vocês também. Ele fica buscando uma maneira de nos tragar. Por quê? Porque a nossa carne está fraca. Se ele tem sido vitorioso na nossa vida, se nós não estamos vigilantes, estamos dando brecha para Satanás agir na nossa vida, nós estamos fracos, porque somos covardes, não somos corajosos, não estamos cheios da sã doutrina. Precisamos estar com o espírito prontos. Irmãos, o ato de vigiar e orar nos livra da vontade da nossa carne. O que vence a nossa carne? Paulo fala que existe uma briga intensa, em Romanos ele fala que existe uma briga intensa entre o nosso espírito e a nossa carne. E qual que vence? Aquela que eu mais alimento. Então, se eu tenho alimentado a minha carne, se eu dou vazão para a minha carne, se nós vivermos dando vazão para a nossa carne, a gente vai ter uma vida de pecado. Para não pecar, irmãos, tem que alimentar o nosso espírito. Tem que orar. Ser homem e mulher de oração, de ler a palavra de Deus, de testemunhar do Senhor, que não adianta nada também a gente ler e buscar o Senhor e dar mau testemunho. Versículos 38 e 40 fala assim, ó. Ficai aqui e vigiai comigo. No 38. O 40 também fala. Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? O que Jesus quis dizer com isso, irmão? Vigiai comigo. Olha só, o que o Senhor esperava deles, espera de nós? O Senhor esperava deles naquele momento ali, que o Senhor chamou eles, mandou alguns sentar, pegou 3 e trouxe para mais perto, e foi para mais adiante orar ao Pai. O que o Senhor queria que eles fizessem, vigiai comigo, é que eles ficassem acordados e continuassem a orar. Irmão, tem muito crente dormindo sem orar. Dormindo e sem orar, nem indo dormir sem orar, não. É dormindo o tempo todo e sem oração. Não dá para servir o Senhor assim, irmãos. Não dá para cochilar. O inimigo de Deus não cochila. O que Jesus quis dizer com vigiai comigo? Que se protegesse de alguma intromissão enquanto oravam. Nós precisamos vigiar para não distrairmos durante a oração. Até para orar a gente precisa vigiar. Por isso que eu entendo, quando eu estava estudando aqui, eu entendi. Quando eu cheguei nessa parte. Até para orar eu preciso vigiar. Por isso que vigiar vem na frente. Já reparou que de vez em quando a gente vai orar? E a gente, quando vê a nossa mente, está lá pensando em outras coisas, e a oração já ficou para trás há muito tempo. Por quê? Porque eu não vigiei. O que é vigiar na oração? Começa a orar. Começa a orar. Quando você se pegou pensando em outra coisa, Senhor, eu quero voltar para a oração. Volta para a oração. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. O pensamento, a mente foi em outra coisa. Senhor, me traz de volta para a oração. Dependência do Senhor, até nisso. O tempo inteiro a gente precisa estar buscando o Senhor. Por isso que o Senhor falou com eles: vigiai comigo. Precisamos vigiar. Vigia, irmãos. Vigia, igreja. Precisamos vigiar. Vamos mais uma passagem? Vamos lá em Marcos, capítulo 13. O termo vigiar também, irmãos, está muito ligado
à escatologia, ao estudo das coisas dos últimos tempos. A volta do Senhor, ela está muito ligada a se nós vamos estar vigilantes ou não. Então nós vamos ver agora uma passagem aqui na palavra do Senhor que fala sobre isso também. Olha só, o subtítulo aqui fala assim: a parábola da figueira e exortação à vigilância. Então, Marcos 13, do 33 ao 37, diz assim, ó: estai de sobreaviso, vigiai, na minha aqui está orai, entre parênteses, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos. O quê? Olha aí, irmãos. Isso daqui é Jesus falando, tá? O que, porém, vos digo, digo a todos. Então, isso é para todos nós. Vigiai. Isso daqui o Senhor está falando da volta dele, hein? Então, olha só. O versículo 33 aqui fala o seguinte, ó: estais de sobreaviso. Estais de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Irmãos, o que é estar de sobreaviso? Quem trabalha aí que fica de sobreaviso, quer dizer que você está sobreavisado de algo que pode acontecer. Então, eu sou aposentado da CEMIG. Trabalhei lá 32 anos. E eu fiquei muitos finais de semana e feriados de sobreaviso. Então, eu tinha que ficar de que maneira? Com o celular ligado e pronto para quê? Para ser chamado. A qualquer momento. Fui chamado domingo, 2 horas da tarde, já fui chamado sábado, 3 horas da tarde, já fui chamado domingo, 1 hora da manhã, sábado, 3 horas da manhã, já fui chamado às 6 da manhã. Então, o sobreavisado, ele precisa estar preparado, atento, porque quando ele for chamado, ele precisa estar o quê? Disposto para poder fazer aquilo porque alguém que lhe pôs sobreaviso. Então, quando o Senhor fala aqui que está de sobreaviso, nós estamos de sobreaviso esperando o quê? A volta do Senhor. Porque o Senhor já veio em amor, agora ele vai vir como juiz. Mais um motivo para a gente estar vigiando. Mais um motivo para a gente estar vigiando. Então, irmãos, nós estamos de sobreaviso. A qualquer momento o Senhor volta. Mas a palavra de Deus é bem clara. Acho que é nesse versículo aqui que fala. Olha só, o 32. Vamos ler, que é importante isso, porque nas coisas que estão acontecendo aí na geopolítica, às vezes a pessoa fala, o Senhor está à porta, o Senhor está voltando. Mas a palavra é bem clara. Olha aqui o que fala o 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Nem os anjos, nem o Senhor Jesus, mas só Deus, Pai. Então ninguém sabe, irmãos. A palavra é bem clara, haverá rumores de guerras, haverá isso, pandemia, vulcões, terremotos, mas nós não sabemos quando vai ser a segunda vinda do Senhor. Então precisamos estar de sobreaviso. Porque além do Senhor voltar para buscar a igreja, é para voltar para me buscar. E se nós morrermos? Acabou. O Senhor voltou para nós. E aí?
fazer uma pergunta, não precisa responder. Nós estamos preparados se o Senhor voltar hoje, nesse momento para nós? Eu tenho medo disso. Nós estamos preparados? Então precisamos ficar sobreavisados, irmãos. O Senhor está à porta. Não sabemos quando Ele vai voltar, mas Ele vai voltar para nós a qualquer momento. Se Ele não voltar para buscar a igreja, Ele vem nos buscar. Cada um individualmente. Porque nós vamos dormir no Senhor um dia. Já te falaram isso, né? Que nós vamos morrer um dia, né? Não vai ficar ninguém aqui para semente, né? Só se o Senhor voltar para a igreja. Então, olha só. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Irmão, vigiar e orar nos deixa o quê? Preparados. Quando eu sou uma pessoa que eu vigio e oro, eu estou preparado. Por isso que a gente não precisa ter medo de dormir no Senhor. Se eu sou uma pessoa que vigio e oro, porque se eu não vigio, se eu não oro, se eu estou com a vida espiritual toda esculhambada, irmão, misericórdia para a sua vida. Conserta ela diante do Senhor. Se estamos vivendo uma vida em pecado, precisamos nos arrepender, metanoia, mudar de mente. Não é à toa que na mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a primeira palavra que foi pegada por João Batista, que foi escolhido por Deus para fazer a transição do Antigo para o Novo Testamento, foi o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus ou de Deus. E qual foi a primeira pregação do Senhor Jesus aqui na terra? Arrependei-vos. Então é tempo de arrependimento, irmãos. Se eu sou um irmão que eu vigio, que eu oro, eu estou me arrependendo a todos os momentos dos meus pecados. Vigia. Sejamos vigilantes. E o versículo 37 fala assim, ó. O que, porém, vos digo, digo a todos. Vigiai. Irmão, todos nós precisamos vigiar. Todos nós. Não existe privilégio diante do Senhor nesse ponto. Todos nós precisamos vigiar. Todos nós. E concluindo, vamos lá em 1 Tessalonicenses. Hoje foi rápido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Olha só. Assim, pois, 5, 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmão, tem muito crente dormindo aí. Não está de sobreaviso, não está vigiando. Olha o que Paulo fala ao Tessalonicenses. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É tempo de vigiar, irmão. Não durma. Espiritualmente, a gente não pode dormir. Com relação à palavra de Deus, não podemos dormir. Não podemos dar brecha de deixar as coisas que esse mundo lá fora quer impor goela abaixo em nós, que está em desacordo com a sã doutrina, porque estamos dormindo. Não podemos deixar coisas entrar dentro da nossa casa que não estão de acordo com a palavra de Deus, porque estamos dormindo. Não podemos deixar nossos filhos trazer para dentro da nossa casa coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, porque nós, como pais, estamos dormindo. Não podemos deixar as pessoas que não têm o Senhor na nossa casa
trazer as coisas do mundo para dentro da nossa casa porque estamos dormindo. Não durmamos como os demais. Servo de Deus não dorme, não dá brecha. Servo de Deus vigia. Biblicamente falando, vigilância significa o quê? Atenção espiritual e prontidão constante. Atenção espiritual, irmão. Aquela pessoa que é vigilante, ele tem atenção espiritual em tudo. Às vezes eu sou criticado até dentro da minha casa, que tudo eu levo o lado espiritual. E é verdade, irmão. Tudo a gente precisa olhar com os olhos espirituais. Às vezes uma coisa está nos rodeando que não é de acordo com a palavra de Deus. E a gente dá brecha e deixa entrar. Deixa entrar no nosso falar, deixa entrar no nosso viver, deixa entrar no nosso dia a dia. E começa assim, ó, um dedinho, 2, a mão, o braço. Quando vê, nós estamos com o corpo todo enfornado na lama do pecado. Então, atenção espiritual. Precisa ter discernimento. E prontidão constante. Pronto. Como militar. Prontidão constante. Eu preciso constantemente estar pronto para ler a palavra, para orar, para desfrutar das coisas do Senhor. Prontidão constante. Disciplina. Tem gente que é toda bagunçada. Me desculpe que eu vou falar aqui. Aquele irmão que é bagunçado espiritualmente, ele é todo bagunçado. Financeiramente é bagunçado, na família é bagunçado. Por quê? Porque não tem disciplina. E eu tenho que esperar ser disciplinado nas outras coisas para me ser disciplinado nas coisas do Senhor? Não, pelo contrário. Se eu disciplinar nas coisas do Senhor, querendo ou não, eu vou ser disciplinado nas outras coisas. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai me alinhar. Tem gente que às vezes não quer ler a Bíblia porque está em pecado. Irmão, lê a Bíblia, se arrepende do pecado. Então, o alinhamento é necessário, a prontidão constante é necessária, a disciplina é necessária na vida do cristão. Só vigia quem é disciplinado. Quem não é, leva a vida de qualquer jeito e leva tudo de qualquer jeito. Quem é bagunçado espiritualmente é bagunçado na vida toda. Me perdoa, irmão, mas é assim. Se eu não consigo tirar um tempo para desfrutar da palavra de Deus, desfrutar da Bíblia, orar, eu não vou ser disciplinado nas outras coisas? Não vou, irmãos. Me perdoa, mas não vou. A vigilância, tanto na vida espiritual como na vida secular, olha só, a gente tem que ser vigilante tanto espiritualmente como na nossa vida, no dia a dia. Por quê? Pode nos poupar de vários aborrecimentos, problemas e fadigas desnecessárias. Tem gente que está cansado, está esgotado. Por quê? Porque não é vigilante, irmãos. Você quer descanso? Está muito cansado no seu trabalho? Aqui onde está seu refrigério? Não, meu trabalho está difícil demais, meu patrão me persegue. Dobra o joelho e come isso daqui. Ó. Seu patrão vai parar de te perseguir? Não, vai até aumentar. Mas não vai te atormentar mais, porque você está cheio do Espírito de Deus. Você buscou aqui, ó. O refrigério está aqui. Agora tem gente que busca refrigério em outras coisas. Nada, irmão. Bebida, droga, esses coach aí, essas coisas, livro de autoajuda, nada disso. Nada disso vai nos dar refrigério. O refrigério está na palavra do Senhor. E com 58 anos eu posso falar isso. Com 36 anos na presença, 32 anos na presença do Senhor, eu posso falar isso. Toda vez que eu fui angustiado,
que eu fiquei igual o Senhor, estava aqui no monte, angustiado, oprimido por alguma coisa, o refrigério eu encontrei aqui, ó, joelho dobrado em cima da palavra. Refrigério só vem daqui, de Deus. Mas eu busco refrigério num monte de coisa. Então preciso vigiar. Vigia. Fadiga desnecessária, né? Tem muita crente andando fadigado. Por quê? Está faltando isso aqui, ó. Jesus é bem claro. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. E eu não vos las dou como o mundo a dá. Ou seja, tem paz no mundo? Tem. Só que a paz no mundo é o quê? Falta de conflito. A coisa vai bem enquanto não tem nenhum problema. Quando vem o problema, acabou a paz. Isso daí é com o povo do mundo e com os crentes meia boca, que não lê a palavra de Deus, não desfruta e não é vigilante. Agora, se eu sou um servo fiel, pode vir a doença, pode vir o conflito, pode vir a guerra, pode vir o desemprego, pode vir o que for, irmão, que eu estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Refrigério está aqui. Olha só, todas as coisas valorosas são vigiadas, não é isso? Você já viu alguma coisa de valor aí não ter vigia? Tudo que é valoroso nesse mundo aí fora é vigiado, não é? Se eu não vigio, é porque eu não estou dando o devido valor na vida espiritual. Se as coisas lá de fora que têm valor são vigiadas, por que eu não vigio a minha vida espiritual? Por que eu não vigio a minha vida espiritual? Porque o Senhor pode estar à porta para mim. É porque eu não valorizo. Irmão, se eu não vigio, é porque eu não valorizo. Por isso que a palavra insiste. Vigiai, 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 vigiai. Nós precisamos vigiar, nós precisamos valorizar a vida com o Senhor. Olha só, terminando. Ser vigilante é uma questão de sobrevivência, principalmente na vida espiritual. Irmão, se nós não vigiarmos, infelizmente nós vamos naufragar na fé. Se eu não for um crente que eu vigio, eu vou levar uma vida aqui nessa terra fadigada, sem paz, dando problema para os outros, sendo problema na vida dos outros. Que a palavra é bem clara, ser tu uma bênção. Agora, quem não vigia tem como ser bênção na vida das pessoas? Eu só posso ser uma bênção na vida da minha esposa se eu sou um marido que eu leio a Bíblia, que eu busco na Bíblia, se eu a respeito como a Bíblia manda, aí eu sou bênção na vida da minha esposa. Então é uma questão de sobrevivência. Se nós não vigiarmos, nós não vamos sobreviver como igreja. Porque os tempos são maus. E a coisa vai piorar, irmãos. A coisa vai piorar. Então nós precisamos ser disciplinados, vigilantes. É uma questão de ser sobrevivência. Ou a gente vigia, ou nós não vamos sobreviver nesse mundo maligno. O mundo jaz do maligno. Jaz quer dizer, já está morto no maligno. Então, vigiar é uma questão de sobrevivência. Quer permanecer na presença do Senhor? Vigia. Quantas pessoas a gente conhece que serviam ao Senhor com a gente e hoje não estão mais na presença do Senhor? Por quê? Não vigiaram. Quantos filhos saíram da presença do Senhor? Por quê? Não vigiaram. Quantos esposos largaram as suas esposas? Por quê? Porque não vigiaram. Quantas esposas largaram seus esposos? Por quê? Porque não vigiaram. Então nós precisamos vigiar. Quantos pastores dão mau testemunho? Por quê? Porque não vigiam.
Mais pesado é sobre nós que pregamos a palavra, irmão. Nós vamos ser o primeiro a ser cobrados na volta do Senhor. Então é questão de sobrevivência. Quer sobreviver na presença do Senhor? Vigia e ora. Essa é a receita dessa noite do Espírito Santo para nós. Vigilância e oração. Vigilância e oração. Vigilância e oração. Não tem outra saída para nós. Vamos pôr em prática a partir de hoje. Vigiar e orar. Ah, mas eu já faço isso. Então continue, irmão. Fortalece aí o Senhor. Vigilância e oração. Amém? Terminamos. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar pedindo ao Senhor para nos dar força nessa semana que vai começar. Hoje, né? Começa hoje, amanhã já estamos firmes no trabalho. Vamos pedir ao Senhor, então, para a gente ser vigilante, ser de oração, ser bênção na vida das pessoas, ser servo de Deus fiel, dar bom testemunho. O Senhor mande pessoas para a gente falar do Evangelho para eles. Mas isso só para quem vigia. Quem não vigia, não tem discernimento, não consegue nem enxergar que o Senhor está pondo pessoas que estão mortas ao seu lado, esperando uma palavra de vida, e você não sabe dar. Não está sendo vigilante. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Quero te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Senhor, me desculpe pelas vezes que eu não fui vigilante, Pai. Me leva a ser vigilante, a estar de sobreaviso. Me leva a ter discernimento, Pai. Conseguir ver as coisas espirituais do jeito que elas são, Senhor. Não deixa eu colocar normalidade em todas as coisas. O mundo, às vezes, faz chacota da nossa cara porque nós espiritualizamos tudo. E realmente nós precisamos espiritualizar as coisas, Pai. Nós não podemos dar brecha, porque o nosso inimigo não dorme. Nosso inimigo não tira férias. Nosso inimigo fica ao nosso derredor buscando uma maneira de nos tragar, Pai. Então nós precisamos ser vigilantes, estar sóbrios, estar orando. Nos livra de estar com o Senhor, mas estar dormindo, como os discípulos fizeram, Senhor. Nós queremos estar atentos, para quando o Senhor nos chamar, Pai, nós falarmos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nessa semana que se começa hoje, Pai, no nosso trabalho a partir de amanhã, no nosso estudo, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, por onde nós colocarmos a planta do nosso pé, que nós possamos estarmos vigilantes e sóbrios, Pai. Que possamos não sair de casa amanhã sem ler a Tua palavra, sem orar diante do Senhor, sem nos arrepender dos nossos pecados, para quando chegar aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente diante de nós, nós possamos ter uma palavra de vida para elas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero ser um homem vigilante, Senhor. Eu quero fazer parte da igreja que vigia, Pai. Uma igreja que está de sobreaviso para a volta do Senhor. Pai, nos ajuda nessa missão, Senhor. Me leva todos os dias a dizer não à minha carne, Pai. Me leva todos os dias a dizer não à minha vontade própria. Quando eu te aceitei e disse às águas, eu passei a não ter vontade própria mais. A vontade é a do Senhor na minha vida, Pai. Nós que estamos aqui como igreja, nós declaramos isso nesta noite. Não temos mais vontade própria, a nossa vontade é a vontade do Senhor, Pai. Então que isso possa ser uma realidade na nossa vida espiritual, Pai. Não nos leva a ser crente chuchu, Pai. Aquele crente que não tem gosto de nada, Senhor. Nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo, Pai. Então nos leva a ser tais pessoas que cheguemos nos lugares e que a nossa luz, a luz do Senhor em nós, possa brilhar, Pai. Nós possamos ser o tempero na vida das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser vigilantes como a Tua palavra nos ensinou nessa noite. E que o Teu Espírito Santo nos cobre durante toda a semana a respeito dessa palavra, Pai. Nos cobre para sermos vigilantes e sóbrios diante de todas as coisas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é eterno, o Senhor é poderoso, Pai. Então que a Tua vontade seja feita na nossa vida,
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gustavo, a palavra está contigo.